março de 1995, e as câmeras começam a rodar em mais um episódio do The Jenny Jones Show. O programa era aquele tipo de talk show que colocava pessoas comuns em situações totalmente fora do normal. Tudo para chamar a atenção. Era divertido para quem assistia, mas, sendo bem direto, muitas vezes passava dos limites, com a produção fazendo de tudo para arrancar a reação da plateia. E esse episódio definitivamente não ia ser diferente. Naquele dia, 6 pessoas estavam no palco, todas prestes a descobrir um admirador secreto ali na frente de todo mundo. Mas um caso se destacava, o de Jonathan Schmitz, de 24 anos. Alguém já gostava do Jonathan há muito tempo, mas nunca teve coragem de se declarar. No fundo, ele achava que podia ser a ex-namorada de longa data, alguém com quem ele até pensava em construir algo sério. Só que o que vinha a seguir era uma surpresa, que ele não esperava. A grande virada do episódio era essa, o admirador secreto. Na verdade, era um homem, chamado Scott Amador. E o detalhe é que os dois eram amigos de verdade. O Scott Amador nunca tinha demonstrado esse tipo de interesse, até porque o Jonathan sempre deixou claro que era heterossexual. Ou seja, o cenário perfeito para uma revelação que a plateia estava ansiosa para ver. A apresentadora Jenny Jones chama o Scott e uma amiga em comum e começa a perguntar como tudo isso começou. Quero que conheçam Dona Scott. Dona ajuda Scott a seguir sua paixão secreta por John. John está nos bastidores, não ouve. Qual o tamanho dessa paixão? Como se conheceram? Ele estava sob o carro, mexendo na linha de freio dela. É mesmo? Foi sua primeira vez? Qual a primeira impressão? Ah, bem, eu só vi a metade debaixo dele, então você pode imaginar. Antes que ela fosse mais a fundo, ela começa a impressionar o Scott para contar detalhes mais pessoais, tudo para deixar o momento ainda mais impactante, e para surpresa de muita gente, ele não segurou nada nas respostas. Ok, você pensa, você tem fantasias com ele? Sim, já tomei alguns. Sim, você fantasiou com ele quando ele estava sob o carro. Algo relacionado com a mangueira do óleo de freio rompida e tal. Você tem outra sobre estar numa rede ou algo assim? Conte essa fantasia. Sim, eu estive aqui pensando em talvez prender ele na minha rede. Deixe-me ver melhor. Com tudo já exposto, chega o momento principal, chamar quem era o alvo dessa história toda, o Jonathan Schmitz, que não fazia a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Vamos chamar o John para ver quem está afim dele. E aqui está John. Chega então o momento mais esperado, a grande revelação. Dava pra ver que a Jenny Jones estava animada, aquele tipo de situação que prende a audiência. E ela não perdeu tempo pra revelar quem era o admirador do Jonathan. Oh, Deus. Você achava que a dona tinha uma queda por você? Não, somos amigos. Scott se apaixonou por você? Você mentiu pra mim. A reação do Jonathan foi de puro choque. Mas a Jenny Jones quis ir além. Ela ainda tinha um extra preparado para intensificar o momento. Ela manda reprisarem o trecho do Scott, justamente a parte em que ele entra em detalhes mais íntimos, deixando a situação ainda mais desconfortável. Antes de falarmos, veja um resumo do que o Scott disse sobre você, John. Olhe o monitor lá embaixo. Ah, bem aqui? Bem, isso envolve tipo chantilly e champanhe e também mais algumas coisas desse tipo. O trecho termina com o Jonathan deixando claro, na frente de todo mundo, que é heterossexual. E ali, qualquer esperança do Scott de ter algo com ele praticamente acaba. Você fazia ideia de que ele gostava tanto assim de você? Ah, não. Não, eu não sabia. Você pode nos contar qual é o seu status, mas você está com alguém? Ah, não, mas eu sou definitivamente heterossexual. Acho que é assim que você diria. Depois disso, os dois deixam o palco, cada um tendo que lidar fora das câmeras com o peso daquela revelação. Mesmo com todo o clima estranho, os dois tentaram levar a situação numa boa. O Jonathan Schmitz chegou a sair para jantar com o Scott naquela mesma noite, tentando aliviar o clima. E lá, ele reforçou. Se sentia até lisonjeado, mas não tinha interesse em algo além disso. Só que essa calma não ia durar por muito tempo. Cara, minha irmã, acho que acabei de conseguir um homem. Tudo bem. Calma. Está tudo bem? Não, tudo bem. Certo. Por que você fez isso? É porque ele andou dizendo umas merdas. Ok. Quero que você se acalme. Porque ele subiu debaixo da minha janela com arma em mãos e espero minha namorada. Então tudo bem com armas dentro do veículo? Sim. Ok, quero que você tente se acalmar.
Certo, pode me dizer novamente por que você atirou no homem? Porque ele, realmente ficou falando merda, quer dizer, ele continuava falando besteira no telefone. Mesmo sem demonstrar na hora, o Jonathan Schmitz saiu dali muito abalado e claramente envergonhado com o que aconteceu no The Jenny Jones Show. E o pior, o programa nem tinha ido ao ar ainda, mas só de pensar que aquilo seria exibido e que pessoas próximas iam assistir já pesava muito na cabeça dele. E esse sentimento só piorou, porque o Scott não aceitou bem a rejeição. 3 dias depois, ele deixou um bilhete na porta do Jonathan. Se você quiser desligar isso, vai ter que usar uma ferramenta. Ferramenta? É preciso uma ferramenta especial. Aquele bilhete foi o ponto de ruptura. No momento em que ele leu, foi ali que o Jonathan tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele decidiu fazer algo extremo contra o Scott Amador. Naquele momento, ele sai de casa, consegue uma arma e vai até a casa do Scott Amador. Ele força a entrada, e em questão de segundos, tudo termina de forma trágica. Depois disso, o Jonathan Schmitz sai do local, mas pouco tempo depois, ele mesmo liga para a polícia e confessa tudo. Segundo ele, o que o levou a isso foi a humilhação que sentiu após o que aconteceu no programa, somada à insistência do Scott mesmo depois da rejeição. Mesmo com o desinteresse do Jonathan sendo claro e deixando algo bem importante, nada disso justifica o que aconteceu depois. Como consequência, o Jonathan Schmitz foi preso e condenado a 22 anos de prisão, sendo libertado em 2017. Por causa de tudo isso, o episódio acabou sendo retirado da programação antes mesmo de ir ao ar. Mas, hoje em dia, a gravação completa ainda circula na internet e acaba mostrando um palco onde tudo saiu do controle, um momento que ficou marcado como um dos mais perturbadores já registrados na TV.